AFA 2024, versão A, questão número 29. Dada a circunferência lambda de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 10y mais 30 igual a zero, é correto afirmar que... Muito bem. Inicialmente, para que avaliemos as alternativas, vamos determinar centro e raio desta circunferência. Bom, para que tenhamos o centro da circunferência, determinar como O, dada a equação geral, como é o caso, basta que realizemos a divisão dos coeficientes, as divisões dos coeficientes de x e y por menos 2. Então, menos 6, que é o coeficiente de x, dividido por menos 2, indica 3 como a abscissa do centro. Menos 10, que é o coeficiente de y, dividido por menos 2, indica que a ordenada é 5. Então, trata-se de uma circunferência de centro 3 e 5. E o raio? Bom, raio da circunferência é a raiz quadrada. Lembre-se do quadrado da abscissa do centro, mais o quadrado da ordenada do centro, menos o termo independente da equação, que é o 30. Desse modo, esse raio será 9 mais 25, 34, menos 34. O raio é 2. Perfeito, já temos centro e raio da circunferência. Muito bem. Como determinar agora os itens? Vamos lá, item por item, para que possamos avaliar as alternativas. Item A. P4 e 3 é interior à lambda. Bem, uma maneira prática de avaliar se um ponto é interior a uma circunferência é substituir as suas coordenadas na equação. Se o resultado for zero, ele pertence à circunferência. Se for menor que zero, ele é interior. Se for maior que zero, ele é exterior. Então, vamos substituir x por 4 e y por 3 e ver o resultado que obteremos. Vamos lá. Então, 4 elevado ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado menos 6 vezes 4 menos 10 vezes 3, mais 30. Então, 16 com 9, 25. 25 menos 6 vezes 4, menos 24, resulta 1. 30 vai se anular com menos 30. Então, no final das contas, esse resultado é 1. Ora, como é maior do que zero, o ponto P é externo à circunferência. O item A não traz uma afirmação verdadeira. Vejamos o item B. Lambda está inscrita em um quadrado cuja área é igual a 12 unidades de área. Ora, se o quadrado tem 12 unidades de área, digamos que os seus lados tenham medida L. L ao quadrado é 12, o que sugere que a medida dos lados do quadrado é a raiz quadrada de 12, ou seja, 2 raiz quadrada de 3. Muito bem. Ocorre que a circunferência tem raio 2. Quando se diz que lambda está inscrita em um quadrado cuja área é igual a 12 unidades, sabe-se que o raio da circunferência inscrita em um quadrado é igual à metade da medida do seu lado. Então, caso lambda fosse uma circunferência inscrita nesse quadrado, o seu raio deveria ser a metade de 2 raiz quadrada de 3, ou seja, a raiz quadrada de 3, o que não acontece. Então, o item B também não traz uma afirmação verdadeira. Vejamos o item C. A soma das coordenadas do ponto de ordenada mínima é 6. Bem, digamos que o ponto de ordenada mínima seja Q.
O ponto de ordenada mínima tem a mesma abscissa do centro, 3. E, sendo um ponto de ordenada mínima, a sua ordenada será a do centro menos o raio. Então, 5 menos 2, 3. Ótimo. Então, a soma das coordenadas, o x de quê? Com o y de quê? Isso realmente é igual a 6, considerando que deve haver apenas uma alternativa correta, é a letra C que deverá ser marcada. Mas, a título de estudo, vejamos o D. Lambda está circunscrita a um triângulo equilátero de lado 2 raiz quadrada de 3 unidades. Lembre-se que o raio da circunferência circunscrita a um triângulo equilátero é 2/3 da sua altura. E a altura do triângulo equilátero é a medida do seu lado vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Bom, realizando as continhas, 3 eu anulo com 3, 2 com o 2, e no final das contas, o resultado obtido será a raiz quadrada de 3 vezes a de 3, que é de 9, ou seja, 3, que difere do raio que foi encontrado. Portanto, como já esperávamos, a única opção que exibe uma alternativa, uma afirmação correta, é a C. Isso resolve a questão 29.